fazer um curso, treinar mais 2 ou 3 pessoas com os conhecimentos que ele adquiriu lá. Ou seja, vai replicar aquele conhecimento, né? Vai preparar, ou seja, vai disseminar esse conhecimento para mais pessoas. Vai manualizar, vai fazer um manual e esse manual vai estar arquivado. Toda vez que aquele processo tiver uma alteração, se faz uma alteração no manual também, né? É isso. Outra coisa, vamos fazendo que vai dar certo, improviso. Não, improviso nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Eu me lembro que numa aula nós falamos a questão da burocracia, se era boa ou ruim. Então, a burocracia é boa, né? Por quê? É a burocracia que vai fazer com que eu registre, eu documente todas essas coisas. O que é ruim é o excesso de burocracia, o que não é o caso aqui, né? Então precisa sim documentar. Vamos fazendo que vai dar certo, improviso? Não, né? Dá certo até um certo ponto, depois não dá mais certo, né? Sem o conhecimento é improviso, improviso não dá certo. Aqui nós já falamos, né, que os dados, né, para a gente entender a questão do conhecimento, os dados são as partes, são as menores partes, né, são os fragmentos de informação, as informações são os dados trabalhados, né, já com significado, já podemos compreender o que significa aquilo, e o conhecimento é o uso efetivo da informação como meio estratégico, né, é isso. Muito bem. Como eu faço? Quais são as ferramentas, né, para que a gente possa executar a gestão do conhecimento? TI, tecnologia da informação, tá? Então, professor, então, quer dizer que antes das tecnologias da informação, nós não tínhamos gestão do conhecimento? Sim, eram ferramentas analógicas, né? Mas hoje, com esse recurso que nós temos, ou seja, em cada época se utiliza as ferramentas que você tem. Então não teria a menor lógica. É possível sim fazer gestão do conhecimento com ferramentas analógicas, né? Com manual, em papel, né? Com livretos, né? É possível fazer. Mas se hoje eu tenho ferramentas muito mais primeiro acessíveis, né? Outra, ferramentas com resultados muito melhores, né? Mais rápidas, mais práticas, mais efetivas, mais eficientes, ou por que não usar? Então, a primeira base para a gestão do conhecimento, tecnologias da informação, tá? Depois, nós já falamos, qual é a outra base? Educação corporativa. Lembrando o que é educação corporativa, né? Primeiro é uma mudança de filosofia, né? É aquele T&D tradicional, feitos com programas pontuais, né, momentâneos, específicos, direcionados para uma coisa diferente, uma coisa o quê? Ampla, né, ou seja, para todos. E não existe programa pontual, é algo sempre, contínuo, né? Ou seja, aumenta-se a amplitude é toda a organização. Aliás, quando a gente fala até na questão da universidade corporativa, ela extrapola a organização, né? É a gente pensar, sim, na questão da educação, tanto para clientes e fornecedores, tá? A educação corporativa no modelo universidade corporativa, ela é até mais ampla, né? Lembrando que universidade corporativa é um modelo de educação corporativa, ponto, né? Só que ela tem algumas premissas diferentes, ela tem uma abrangência maior. Mas lembrando, a educação corporativa é isso, né? Ela é o entendimento de que a educação, o treinamento, o desenvolvimento tem que ser para todos na organização. Não, o pessoal da área de limpeza e conservação não precisa. Precisa sim. Não, o diretor da empresa, o diretor-presidente, que é isso? Ele não precisa. Precisa sim também. Tem que estar contemplado, né? É claro que tem treinamentos específicos, tem educação específica, não importa, mas todos têm que estar dentro dessa nova filosofia de que o processo educacional da organização, ele tem que ser amplo, geral e restrito. E tem que ser contínuo. Não tem começo, meio e fim, tá? E uma outra coisa que também é base é a questão da aprendizagem organizacional. Nós ainda não falamos muito diretamente, né? Mas eu gostaria de fazer aqui
dar um conceito para vocês que vocês vão entender perfeitamente do que a gente está falando. Então, são um tripé: tecnologia da informação, educação corporativa e aprendizagem organizacional. Ó, eu utilizo, na verdade, no curso, esse livro aqui, ó, tá? Que é do Fleury Fleury, né? Acho que já falei desse livro aqui para vocês, né? Aprendizagem organizacional. E, resumidamente, é mais ou menos o seguinte, olha. O que é a aprendizagem organizacional? É uma questão cultural, tá? É uma questão cultural. Mudou aqui, deixa eu voltar, peraí, tá? Pera um minutinho, deixa eu voltar aqui. Isso aqui. Então, a aprendizagem organizacional, primeiro, nós sabemos que é a aprendizagem individual, né? Nós falamos, inclusive, acho que na aula passada, qual a diferença entre treinamento e aprendizagem, né? Nós falamos disso, né? O treinamento, eu desenvolvo a destreza da pessoa, né? Do indivíduo. A aprendizagem, ela vai além, né? Então, o que se entende é que a aprendizagem, ela desenvolve mudanças de comportamento, né? Mudança de comportamento. E a organização que aprende, né? Learning Organization, ou seja, as organizações que aprendem, elas mudam o quê? Comportamento, né? Então, quando a gente está falando na questão da gestão do conhecimento, a gente está falando o seguinte, que a organização, ela tem que passar a ter uma cultura de aprendizagem, tá? Uma cultura de aprendizagem, né? Só vou ler para vocês aqui rapidinho uma definição de Fleury Fleury sobre aprendizagem organizacional que eu acho muito interessante. Ó, as organizações podem não ter cérebros, mas têm sistemas cognitivos e memória. Hedberg, 1981. Desenvolvem rotinas, ou seja, procedimentos relativamente padronizados para lidar com problemas internos e externos. Estas rotinas vão sendo incorporadas de forma explícita ou inconsciente na memória organizacional. Seguindo, para Senge, outro autor, em seus textos sobre as organizações que aprendem, comenta que o ser humano vem ao mundo motivado a aprender, explorar e experimentar. Infelizmente, a maioria das organizações em nossa sociedade é orientada mais para controlar do que para aprender, recompensando o desempenho das pessoas em função de obediência e padrões estabelecidos e não por seu desejo de aprender. Só mais um pedacinho. Entretanto, coloca Senge, adaptabilidade crescente constitui apenas o primeiro passo no processo de aprendizagem. O desejo de aprender vai mais adiante, é criativo e produtivo. Então, vamos dizer o seguinte, né? Existem vários estudos também que falam sobre o seguinte, as organizações que mudam, né? Pessoal, estamos num momento histórico que são momentos de mudanças. Ou seja, a cultura da mudança, ela precisa existir na organização. As organizações que não têm a capacidade de mudar, elas vão perecer, tá? Invariavelmente, elas vão sucumbir, tá? Existe hoje, né, muitas vezes, uma área voltada à gestão de recursos humanos, outras áreas de desenvolvimento, outra área qualquer, mas eu tenho visto muito dentro da área de recursos humanos que é a gestão de mudanças, né? O que é gestão de mudanças? É isso. É preparar a organização para um processo de mudança constante. Meu, é complicado? É complicado, professor. Eu fico imaginando toda hora muda, a gente não consegue se adaptar na empresa. Sim, existe esse problema, né? Ou seja, ao mesmo tempo que as organizações precisam mudar, ou seja, se adaptarem às novas exigências de mercado, ou novas tecnologias, ou novos processos, né? Por outro lado, é necessário também que cada mudança tenha um tempo de maturação, para poder entrar o quê? Entrar na cabeça das pessoas, né? Eu já cansei de ver isso. Às vezes tem organização que tem uma certa necessidade, né, de mudança
tão constante e repentina que não dá tempo as pessoas assimilarem o processo anterior. O processo anterior nem encaixou ainda, já está mudando, né? Então, esse é um problema.